Gustavo chegou a fazer a lista de matrizes que o professor Michel passou. Eu não vou fazer essa bobagem. Nunca nem caí em nada, não caí nem. Pra que eu vou fazer? É aí que ele se engana. Se não fosse as matrizes, esse jogo que você está jogando nem existiria. Muita gente ainda pensa que a matemática é algo abstrato. Porém, as matrizes, por exemplo, são a principal ferramenta presente na computação gráfica. Por mais que para muitas pessoas não seja visível explicitamente como que as matrizes estão presentes no nosso dia a dia, elas estão presentes em todos os lugares e a computação gráfica não fica de fora. Sendo assim, para fazer diversos cálculos nos nossos equipamentos eletrônicos, tanto de reflexão, refração, movimento, ampliação de imagem, elas sempre são usadas matrizes específicas para cada uma dessas categorias. As matrizes são utilizadas ao invés dos números inteiros comuns que a gente vê no dia a dia, porque elas conseguem trabalhar com dimensões diferentes. Então, a maioria das imagens que nós vemos no celular, como uma foto, quando nós vamos dar um zoom na imagem, isso é um movimento de ampliação da imagem. Dentro do nosso equipamento, isso vai fazer diversos cálculos matriciais. Esses cálculos matriciais, nesse caso, vão ser com uma matriz bidimensional, ou seja, condizente com a imagem. Caso uma pessoa vá fazer um desenho tridimensional no celular dela ou no notebook, por mais que o notebook tenha uma tela bidimensional, o equipamento ele vai precisar fazer um cálculo tridimensional considerando os ângulos daquele personagem, daquela imagem. É isso que acontece nos jogos ou quando a gente vai acessar, editar vídeos, editar fotos. E é por isso que as matrizes estão tão presentes na computação gráfica, por mais que muitas vezes as pessoas não consigam enxergar com tanta facilidade. O que é a computação gráfica? A computação gráfica é a área da ciência da computação que transforma códigos, fórmulas matemáticas e números em animações e imagens que vemos na tela. Ela está em tudo, em jogos eletrônicos, em filmes, em animações, em projetos de arquitetura, realidade virtual, realidade aumentada e projetos 3D. Ela é tudo o que você consegue ver em um dispositivo digital. Sempre que um objeto se move, gira ou muda de tamanho na tela, existe um cálculo matemático acontecendo por trás. E o segredo para isso acontecer rápido o suficiente são as matrizes. Imagine que você tem um personagem com milhares de vertices. Se você tivesse que calcular a nova posição com cada vertice individualmente, o computador travaria. Mas por que usar matrizes? Nós, usando matrizes, conseguimos representar movimentos, rotações, ampliações e reflexões de uma forma extremamente organizada e rápida. Uma única matriz pode aplicar várias transformações ao mesmo tempo. E o mais incrível, as placas de vídeo modernas, as GPUs, foram projetadas exatamente para fazer multiplicações de matrizes de forma massivamente paralela. A GPU tem milhares de núcleos pequenos que conseguem multiplicar dezenas de milhares de matrizes ao mesmo tempo, em questão de milissegundos. Já a CPU, que é o processador mais comum, faz contas uma por uma. Exemplos práticos da utilização de matrizes são, como eu falei, desenvolvimento de jogos, softwares de desenhos, modelagem 3D, edição de imagem, animação, realidade virtual e simulações científicas. Sem as matrizes, nada disso seria possível. Gustavo, agora tu entendeu a importância das matrizes no design gráfico? Eu entendi, eu só não entendi como é que funciona na prática. Ok, então, prontos ou não, vou te explicar. Para o computador, qualquer objeto é visto como milhares de pontos em um plano. Cada um desses pontos
é organizado em coordenadas. E essas coordenadas são organizadas em uma matriz coluna chamada vetor. Por exemplo, essa, x e y é o ponto P que está aqui, na bochecha do personagem. Quando a gente precisa aumentar ou mudar a posição de um objeto, a gente não mexe na imagem inteira de uma vez só. Na verdade, o que o computador faz? Ele faz milhares de contas matriciais em todos os pontos da imagem simultaneamente. Para que, por exemplo, se formos aumentar a escala do objeto, aumentar seu tamanho, todos os pontos sejam aumentados proporcionalmente iguais. Professor, que conta é essa? A fórmula que a gente utiliza para mudar o tamanho de um ponto é essa aqui, que fala que a nova posição do ponto será igual à matriz transformação ou matriz de escala utilizada vezes a posição original do nosso ponto. Ou seja, se nós pegarmos esse ponto de vetor, claro, eu estou dando exemplo de apenas um ponto, mas o computador ele faz essa conta aqui em todos os pontos do plano, para aumentar todos eles proporcionalmente. Se a gente pegar esse ponto vetor aqui como exemplo, vai ficar assim a fórmula. Esse ponto vezes a nossa matriz de transformação utilizada, que a gente vai usar para dobrar o tamanho de um ponto, pois os elementos da diagonal principal dela são 2, e eles que definem o novo tamanho. Então, o nosso ponto vezes a matriz transformação, o que resulta numa multiplicação matricial, onde a gente faz linha por coluna. Ou seja, vamos multiplicar todas as linhas da matriz transformação pela única coluna do ponto vetor. O que vai resultar em o primeiro elemento da primeira linha, da primeira coluna e da primeira linha da nova matriz vai ser 3 vezes o 2. O segundo elemento da segunda coluna da primeira linha vai ser 3 vezes o 0. O elemento da primeira coluna e da segunda linha vai ser 2 vezes o 0. E o elemento da segunda coluna e da segunda linha da nova matriz vai ser 2 vezes o 2. Fazendo a multiplicação para a gente voltar para ter um ponto vetor, vai ficar que o novo ponto vetor vai ser 6 e 4. A gente tira os zeros que sobraram na matriz, porque isso aqui vai referenciar ao plano cartesiano. Ou seja, um ponto que estava aqui, né, nesses dois pontos do plano, se mudou para esses dois pontos x e y. O que é isso? O que é isso? Agora eu vou explicar a matriz de rotação. Bom, aqui, como sabemos que os pontos são os vetores, aqui x e y, nesse caso utilizaremos um zero. Para fazermos a rotação, multiplicaremos o ponto pela matriz de rotação, que é igual o cosseno do grau desejado menos o seno do grau desejado, o seno do grau desejado e o cosseno do grau desejado, que nesse caso vai ser a rotação de 90 graus. O cosseno de 90 graus é 0 e o seno de 90 graus é 1. Aqui fazemos a multiplicação, aqui, como mostra, pelo ponto, que resultará, o ponto era 1 e 0, e ele inverterá, ficará 0 e 1. Isso resultará na rotação pelo eixo y, como mostra aqui na imagem. O fantasma estava de frente e rotacionou 90 graus para o lado. Agora eu vou explicar as matrizes de reflexão. A matriz de reflexão ela tem uma propriedade que ela troca o sinal, né, do x ou do y. Nesse caso, nesse exemplo aqui, ela vai trocar o sinal do x, né, do eixo x, que é o 3, ele vai ficar menos 3. E, antes de eu explicar como é que faz, a propriedade dela
é que ela troca, quando ela faz a troca de sinal, ela troca de lado, né, a imagem, o sprite, qualquer coisa assim. No caso aqui, né, tá desse lado, por exemplo, a imagem aqui, tá desse lado do eixo X. Se a gente aplicar a matriz de reflexão nela, ela vai trocar de lado, vai para lá. E agora aqui como é que faz? É bem simples, é só pegar os pontos, né, o x e o y, multiplicar pela propriedade dela, que como o Thiaguinho e o Vitor já explicaram, né, a multiplicação de matrizes, que vai trocar o sinal. No caso, aqui só está trocando do eixo x, mas para trocar o do y, esse menos 1 aqui, ao invés de ele ficar aqui, vai ser o de baixo, para trocar o sinal do eixo y.